E aí pessoal, meu nome é Newton e a gente vai continuar aqui agora com o nosso 13º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o Mr. Apple BR. Bom, nesse tutorial eu vou dar continuação ao vídeo que a gente começou, no caso ao vídeo passado, com esse projeto aqui que a gente criou, é o primeiro programa do YouTube. Bom, olhando para a nossa placa aqui, no caso para o nosso esquemático, vocês acham que ela está pronta para ser transferida para fazer a placa final? Bom, ela não está, na verdade. Se reparem que o mais 5 volts e o GND, eles estão, na verdade, eles estão teóricos. Ou seja, não existe nenhum conector físico que indica aonde na placa eu vou soldar o meu pino positivo da bateria e o meu pino negativo. Ou então o pino positivo e o pino negativo da minha fonte. Então eu vou precisar acrescentar um componente, que é um conector, aonde que vai indicar exatamente aonde eu vou soldar ou o conector da bateria ou os fios da bateria. Então a gente vai vir aqui no botão adicionar e vai procurar pelo componente M02, certo? Esse é um outro componente bastante utilizado, mais conhecido como barra de pinos, de 2 vias. Então eu vou colocar ela aqui em cima, vou cancelar, vou apertar F2 para eu começar a traçar aqui, vou usar o F7, para eu poder usar o label, como eu já tinha ensinado para vocês, posicionando aqui. O F10, eu vou dizer que esse aqui se chama mais 5 volts. Ele vai perguntar se eu quero conectar, eu digo que sim. E eu vou nomear esse aqui GND. E a mesma coisa, digo que sim. Agora eu movo isso aqui um pouco mais para cá, para ficar mais organizado. E aí pronto. Agora minha placa está praticamente pronta para eu transferir para o outro programa do Eagle. Esse aqui é o esquemático, eu vou transferir para o BRD. Só para confirmar aqui, eu vou usar o show, que no caso é o F9. Meu alarme apareceu aqui, para poder mostrar que os 5 volts aqui está realmente conectado aos 5 volts de cá. E a mesma coisa acontece com o GND, certo? Então vamos lá. Antes de eu transferir para a minha placa, para eu construir a minha placa, é muito aconselhável que você utilize uma outra função do Eagle, que eu tinha citado no vídeo anterior, mas não tinha explicado, que é o ERC, que é o Electrical Rule Check. Ele checa por inconsistência elétrica e dá erros ou dá avisos. No caso dos erros, é fortemente recomendado que você conserte, e os avisos, que são os warnings, você não necessariamente tem que consertar, certo? A placa pode muito bem funcionar com esses warnings. Então eu vou lá, vou clicar aqui e eu já sei que vai aparecer o warning. Então, alguém adivinha do que é? Vamos lá, vou clicar aqui, ó, e quase componente nenhum está com valor. Por exemplo, o resistor, aqui o resistor está sem valor. Deixa eu desmarcar aqui para vocês verem melhor. O componente, o switch está sem valor, o LED está sem valor. Então a gente vai ter que começar a dar valor para esses componentes. Então no caso aqui eu vou clicar no valor e vou dizer que esse LED aqui, esse resistor tem um valor de 330 ohms. A mesma coisa com o de cá. Vou dizer que esse LED aqui ele é verde e vou dizer que esse LED aqui é vermelho. Agora eu vou dizer que essa chave se chama, esse aqui é o END. Então, END 1. E esse aqui vai se chamar END 2. Esse vai se chamar OU1. E esse eu vou dizer que ela se chama OU2. Então eu vou clicar aqui, vou dar um valor para isso. Vou chamar de alimentação. Falta o que mais? LED, chave. Pronto, agora vamos rodar de novo. Se eu clicar aqui no símbolo amarelo, ele vai mostrar que os erros ainda estão. Mas eu tenho que rodar o comando de novo para que ele verifique. E aí falta eu dar um valor para o meu frame. O frame eu não estou afim de dar valor. Eu simplesmente coloquei ele para poder ter uma limitação da placa e não quero dar valor. Então para ele não ficar aqui aparecendo o warning toda hora, eu vou botar em approve. Para que esse erro seja aprovado. E vou fechar a janela. Toda vez que eu rodar de novo aqui o RC, ele vai rodar, mas vai aparecer aqui embaixo, ó, RC. Um warning approved e não tem erro nenhum. Na verdade, um approved erro ou warning, né? Então ele não vai mostrar nada na tela porque o que tem para ser erro já foi aprovado. Vou salvar aqui agora. Eu vou mostrar outra coisa que o RC faz. Se você tiver alguma dúvida sobre o RC, você vai digitar aqui no texto help RC. Ele automaticamente vai mostrar para você a janela de help do RC. E eu vou falar agora sobre o consistency check. Bom, é o seguinte, o Eagle funciona da seguinte maneira. Quando você cria um esquemático, você, depois que o esquemático está pronto, vai criar a placa. E aí toda e qualquer alteração que você quiser fazer, no caso deletar ou acrescentar um componente,
ou mudar as ligações de um componente na placa, você tem que mudar no esquemático e automaticamente ele muda na placa. Só que se você fizer a alteração no esquemático e não tiver, por exemplo, com a placa aberta, ele vai dar um erro. Porque é o seguinte, ele vai alterar no esquemático, mas ele não vai achar a placa. Então ele vai considerar como se ele tivesse alterado, e a próxima vez que você abrir a placa, ele vai dar um erro de consistência. Ou seja, ele vai dizer que a placa e o esquemático estão inconsistentes. E você sabe um pouco mais sobre isso aqui, ó, se você colocar help e o RC. Aqui ele explica o que é o consistency check. Então, lembrando, toda vez que você for abrir o seu projeto, você vai, quando você der 2 cliques no seu esquemático, ele automaticamente abre o esquemático e a placa, e que se você der 2 cliques na placa, ele automaticamente abre a placa e o esquemático. No próximo vídeo eu vou fazer isso, eu vou abrir para vocês verem. E só para vocês terem um gostinho um pouco, o botão que você usa para você criar a placa é esse aqui, ó, Board. Então você vai clicar aqui e ele vai falar, ó, na pasta que ele está, não existe uma placa com esse nome, Prog YouTube. Então vai perguntar se você quer criar forma esquemática. E aí você vai dizer que sim, e aí ele vai criar a placa. Eu vou maximizar aqui e vai mostrar aqui os componentes que foram acrescentados. Bom, por esse vídeo eu vou deixar por aqui, certo? Eu vou deixar para criar a placa e para falar um pouco mais no próximo vídeo. Só recapitulando, você acrescenta a alimentação, caso 5 volts e o ground, e você tem que acrescentar, certificar de que você acrescentou um conector físico na placa para que os 5 volts e o ground sejam colocados, sejam soldados. E se você não fizer, não colocar o valor dos componentes, ele vai dar que isso é um erro, na verdade é um warning. Então é aconselhável que você coloque até para a sua própria organização na placa. Você pode, na hora que for soldar, na hora que comprar, você pode não lembrar o valor do resistor que você deu tanto trabalho para calcular. Então você já calcula, já coloca aqui, e aí já não tem mais trabalho com isso. E lembrando, antes sempre de criar a sua placa, no caso da sua board, você sempre rode o ERC, que checa por inconsistência e checa também pelas ligações elétricas que você fez. Bom, por esse vídeo é só. A gente vai dar continuação no terceiro vídeo, o vídeo seguinte. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de visitar nosso site e seguir a gente no Twitter, né? Então pronto, obrigado e até a próxima.